Olá, boa tarde, bem-vindos ao módulo 1, Registro e Planificação de Atividades, e hoje vamos falar do 1.1, que é a importância do registro. Quando fazemos um registro, nós temos que ter em conta a questão do observar, porque é extremamente importante, porque nós aí podemos registar o comportamento do indivíduo ou do grupo dentro do seu contexto, da sua forma de estar, da sua espontaneidade. Para que esta observação seja sempre equilibrada, nós temos que sempre nos centrar nas atividades e nas situações e nos próprios comportamentos relacionais do próprio grupo. O observador, quando observa, deve ser sempre objetivo, imparcial, deve sempre registar a situação em que se encontra a observar de forma sempre rigorosa, sistemática, e uma coisa que nós temos que ter sempre em conta, deve ser sempre um registro imediato e memorizado. Porquê? Se nós fizermos uma observação e formos fazer um registro daqui a 20 ou 30 dias, obviamente que não vai ser o mesmo registro que teríamos quando fosse ele imediato. Porque muitas vezes nos escapam certos pontos e nós temos que ter muita atenção nisso. E também para não criarmos os juízos de valor. Quanto mais imediato, mais memorizado ele esteja, cria-se menos juízos de valor. Nós temos muita tendência. É natural, não somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções e em algumas situações nós criamos sempre juízos de valor que nos podem ofuscar, não é? A observação que estamos a fazer. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Ela deve estar sempre situada no tempo, no espaço e no próprio contexto. Temos que ter sempre em conta e de importância que a criança, o que é que a criança gosta de fazer, o que é que ela sabe fazer, se ela está em situações em que se mostra mais ativa, como é que ela se relaciona com os seus pares, se ela gosta de relacionar-se com crianças mais novas ou mais velhas, ou se gosta só de estar com os adultos. E sempre também terem atenção o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de dizer. A observação tem que estar lineada nestes dois aspectos. Que assim nós conseguimos apoiar a criança quando estamos a fazer uma observação. Que tipo de observação é normal se fazer com as crianças? Quando falo de crianças também falo de adolescentes e jovens, está bem? Portanto, é a observação sistemática, que é a mais eficaz. Esta observação que é que nos permite descobrir todos os interesses e a necessidade que aquela criança necessita. E isto vai nos ajudar como equipa pedagógica. A quê? A criarmos plano de atividades, planos de ação de atividades, projetos, sempre de forma a ir em direção àquilo que as crianças gostam. Portanto, provavelmente aquilo que as cativa mais. Eu não vou levar 20 crianças a ver ópera. Eu vou levar crianças, provavelmente, a ver um circo, ou ir a um cinema, ou ir a um teatro, mas um teatro ligado mais a nível da criança, porque elas gostam mais. É mais dentro da área delas. Não queremos que aquela criança se sinta em baixo, não queremos que aquela criança se sinta mal quando vai ver uma peça, ou vai ver uma peça de teatro. Verdade seja dita, existem crianças que têm medo do escuro e nós temos também que terem atenção a isso. Também temos que compreender o comportamento da criança, ajustar as intervenções e ir sempre na função das necessidades que ela necessita naquela altura. Evitar sempre que uma criança passe despercebida. Elas nunca podem passar despercebidas. Todas as crianças que tinham 20 crianças, elas não podem passar despercebidas. Elas são todas importantes naquele grupo. Isto também vai fazer com que esta análise de componentes que nos vão surgindo do comportamento, do ser e do estar, do fazer, antes de nós podermos lançar um projeto ou um plano de ação, nós podemos então analisar. E mais, deixar sempre um traço do comportamento observado, está bem? Isso que vai fazer com que uma pessoa observe a evolução daquela criança e faça com que então o adulto consiga intervir de uma forma mais determinante. Aqui também ajuda-nos a nós a vários níveis, principalmente os adultos, neste caso estamos a falar da equipa pedagógica, desde educadores, desde técnicos de ação educativa, desde professores, desde animadores. Isto tudo porque a equipa pedagógica trabalha toda em conjunto. E nós, quando observamos um determinado comportamento, esta equipa pedagógica tem que estar toda unida e toda a trabalhar em simultâneo. E o que é que nós podemos observar?
a sociabilização e a autonomia daquela criança, a reação para com os outros, a forma como ela comunica com os outros, a forma de estar, a forma de sentir, como é que ela demonstra os seus sentimentos, as suas emoções. A própria motricidade fina e a grossa. E é assim, nós temos que também ver que cada criança tem o seu timing. Crianças com 3 anos não quer dizer que todas as crianças desenvolvam sempre ao mesmo ritmo. Elas desenvolvem no seu timing, no seu tempo. Nós temos que ter muito em conta isso. A própria linguagem. Há crianças que têm uma linguagem muito mais evoluída do que mais envolvida, digamos, muito mais desenvolvida que outras de 3 anos. E nós temos que estar sempre a observar se este desenvolvimento de linguagem é um desenvolvimento de linguagem próprio da idade ou então existe algo que nós devemos observar com mais rigor. Está bem? Há crianças com 3 anos que não falam. Há crianças com 3 anos que ficam apáticas, que não se desenvolvem. E nós temos que ter em atenção todos esses comportamentos. Por isso é que a observação é extremamente importante. Mas existem pistas para nós podermos observar e aperfeiçoar a observação. Nunca, mas nunca confiar na nossa memória. Fazer sempre um registro enquanto observamos. Nem que uma pessoa tenha um bloquinho de notas na nossa bata. Temos que fazer o registro. Registar de forma rigorosa e detalhada, o mais completo possível, mas não avaliar o que nós estamos a escrever. Aprender sempre a separar os sentimentos dos factos. Aquilo que nós observamos é aquilo que nós vamos registar e não inventar que aquela criança está a ter aquele comportamento porque. Não podemos fazer isto. Aquela criança está a ter aquele comportamento e acabou. Que tipo de comportamento é que ela está a ter? Está a ter este assim. Então é isso que nós vamos registar. Ter sempre consciência do efeito de aumentar e o erro relógio. Nós temos muita tendência de observar aquilo que nos está a observar e de aumentar o que estamos a observar. Se aquela criança corre, muito bem, ela está a correr. Caiu. Ela caiu porque aquele empurrou, porque... Ela caiu. Simplesmente isto. Ela caiu e temos que fazer o registro. E depois vem a tal questão. Porquê que ela caiu? Pronto, ela caiu porque tropeçou numa pedra. Não porque veio um menino e que ela já estava no chão e que aquele menino empurrou. Isso é o efeito do aumento. E normalmente quando nós temos aquele ditado, um ponto acrescenta um ponto, não é? Assim, um conto acrescenta um ponto. É do género. Esse é o efeito do aumento. E nós temos muita tendência, como seres humanos, de o fazer. E isto é mesmo para nós evitarmos aquilo que eu falei anteriormente, que é o juízo de valor, os preconceitos, a parte da discriminação também. E nós não devemos fazê-lo. Definir opcionalmente todos os comportamentos, está bem? De quem está a observar, ou seja, se existem várias pessoas a observar o mesmo comportamento, ele tem que ser registado. E esse comportamento, sendo registado por várias pessoas, depois vai ter que ser analisado pela equipa. É o tal recolher esta informação, está bem? E depois ela tem que ser de forma, eu digo, rigorosa e viável, e fiável também, que é para nós avaliarmos e nós trabalharmos o que é que nós poderemos mudar como equipa pedagógica. Esta recolha de informação é uma amostra, não seja uma amostra do comportamento, que ela tem que ser fiel e válida, com vista ao quê? Nós conseguirmos ir buscar algumas conclusões de porque é que aquela criança está com aquele determinado comportamento, ou teve aquele determinado comportamento, ou está naquela situação. Temos que ser o mais discreto possível durante a observação. Isto porquê? Porque as crianças são extremamente perspicazes. E se elas sentem que nós estamos a observá-las, elas então vão mudar o comportamento. E se nós estivermos de uma forma mais discreta a observar o comportamento, nós vamos ver o comportamento normal daquela criança. E aqui é para quê? Para não influenciar o observador sobre a criança. Nós temos que evitar isso. Por último, quando vamos analisar todos os dados que foram recolhidos da observação, temos que ver esses dados, analisar esses dados como hipóteses. Hipóteses estas que podem ser testadas, mas não quer dizer que seja a conclusão acerca daquela criança. Isto porque uma criança no mês pinta de preto, tula os desenhos, no mês a seguinte está a pintar de amarelo. Tipicamente. Está bem? Portanto, nós não podemos... que conclusões é que podíamos tirar? Simples. Vou dar um exemplo. Uma criança que pinta tudo de preto. O que é que os psicólogos nos dizem?
A criança está a passar por uma fase muito complicada da vida dela, houve uma separação, ou então sente-se inferiorizada, ou aquela criança está a ser discriminada, ou aquela criança está a ter algum problema grave de comportamento. Não quer dizer nada. Há crianças que não têm absolutamente nenhum problema, mas gostam do preto. Não quer dizer que no mês a seguir vão pintar de amarelo ou verde, ou azul às pintinhas brancas. Nós não sabemos. É criança, é assim. Portanto, nunca podemos tirar conclusões acerca daquela criança, a não ser que estes dados que nós vamos recolhendo sejam de uma forma viável, fiel e válida, através de uma equipa. Nós temos que ter sempre outros observadores a observarem aquele mesmo comportamento. Porque só assim é que nós podemos comparar as descobertas, podemos tirar as nossas próprias conclusões e podemos falar com a equipa pedagógica, porque isto tudo trabalhamos sempre com equipas e podemos ajudar a criança, está bem? Bom, temos que ter sempre em atenção todos estes pontos. Não é só uma pessoa a observar, mas são vários. Isto porque nós somos uma equipa, trabalhamos sempre em equipa em favorecimento das crianças ou da criança. E temos que ter sempre em atenção o bem-estar da criança. Obrigada e até breve.